Paz, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo possa fazer parte sempre da nossa vida e nós, dessa tarde, desse sábado, desse estudo da escola bíblica, eu quero falar com você. Você tem a sua Bíblia em casa, mas eu quero fazer uma pergunta a você. A Bíblia é a palavra de Deus? É? Então nós vamos no dia de hoje estudarmos várias outras lições para frente também, dizendo se a Bíblia é a palavra de Deus. Porque muitas das vezes você tem a Bíblia, lê ela, mas algumas coisas, às vezes você tem alguma discordância, algo que você fica pensativo, será, né? E para mim, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é aberta, é a boca de Deus falando conosco. Não é isso? E eu gostaria de convidar você que você pudesse abrir a sua Bíblia, para que nós possamos começar esse estudo, no Evangelho de Lucas, o Evangelho sinóptico, um dos Evangelhos sinópticos, Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o 18. Vamos ler nós dois. Deixa a sua Bíblia, irmão, aberta para que a gente possa estar lendo algumas palavras, alguns versículos, alguns capítulos, né? Deixa aberta a sua Bíblia. Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o 18, diz assim a palavra do Senhor. Olha só. E chegando Jesus, né, a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, porque Jesus também era judeu, e então ele foi para a sinagoga, que diz que era o segundo os seus costumes, porque José, o seu pai, ou padrasto, né, o ensinou, e ele também foi criado para que se cumprisse a palavra de Deus, dentro desse ritual judaico. Fez todos os rituais judaicos, desde o nascimento, a apresentação, o corte do crepúsculo, no caso que ele fez, né, quando nasceu, e todos os outros rituais. E Jesus, ele não queria ser diferente de ninguém. Então Jesus vai ali e começa também a participar. E nós vimos que aqui Lucas fala que ele chega a Nazaré, né, aonde ele fora criado, e entrou, e era um dia de sábado, ele entra dentro da sinagoga. E levantou-se ele, Jesus, para ler. Jesus gostava muito de ler porque ele ensinava. Jesus ensinou mais do que curou, irmãos. Por que Jesus leu e ensinou mais? Por quê? Quando nós temos entendimento da palavra de Deus, nós assim conseguimos ter uma ampla visão daquilo que Deus quer falar conosco. E diz assim, ó, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Além do Pentateuco, o judeu, ele gosta muito desse livro, do profeta Isaías, porque o profeta Isaías, ele profetizou muitas coisas para os judeus, inclusive os judeus estão até hoje esperando a volta de Moisés, mas nós sabemos que Isaías que fala da volta e da vinda de Jesus. Profetizou o nascimento de Jesus e profetizou também a volta de Jesus. Esse é outro estudo que mais à frente nós podemos falar. E diz assim, e quando abriu o livro, achou o seu lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de corações. Não é isso? Nós vimos aqui que essa profecia está lá em Isaías 61, né? Isaías 61 do versículo 1, 2 em diante, ali você vai ver que essa profecia, né? E eu quero falar com você que tem dúvida sobre realmente a Bíblia é a palavra de Deus.
E eu quero um questionamento, eu estou questionando, perguntando a você. A Bíblia é a palavra de Deus? Os escritores modernos poderão orar a Deus pedindo que os ajude a compor um livro. E Deus realmente os poderá ajudar. Por mais piedosos que sejam esses escritores, dificilmente terão a presunção de alegar que foi Deus quem escreveu os seus livros. Na Bíblia, Deus supervisionou, primeiro, segundo, dirigiu, terceiro, ditou e quarto, moveu os autores humanos de modo que o resultado foi um livro que é a própria redenção de Deus. É uma redação de Deus. Deus inspirou esses homens para escrever. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. É um sentido que nenhum livro do mundo pode ser. Apresentamos nesse capítulo 20 razões. Eu quero falar de 20 razões. Talvez eu não vá falar dessas 20 razões hoje. Mas eu vou falar de algumas razões e no próximo sábado irei falar de mais. E diz-nos aqui, nesse capítulo vamos ver 20 razões pelas quais podemos ter essa certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, o testemunho de Deus. Deus, como Criador, teria de se revelar-se às suas criaturas. Porque Deus, quando cria, ele se revela às criaturas. Ele não se revelou a Adão, se revelou aos animais, se revelou a Eva, tirou, né? Fez a Eva nascer da costela do Adão. Ele se revela. A Bíblia, irmãos, é o único livro do mundo digno de crédito que revela a Deus. É o testemunho fiel de Deus à humanidade. E segundo, eu quero falar com vocês o testemunho de Jesus, né? Onde nós lemos aqui, Jesus dando o próprio testemunho. Ele pega uma Bíblia, ele pega uma Torá, ele pega um livro do profeta Isaías para poder ler, conforme nós lemos aqui. Existem pessoas que creem em Jesus, mas não aceitam a Bíblia. Você sabia disso? É verdade. Crê em Jesus, mas não aceita a Bíblia. Jesus tomou uma posição quanto à Bíblia que tais pessoas deveriam ter conhecimento, né? Lucas capítulo 4, versículo 17, diz aqui, né? Que ele achou o lugar onde está escrito. Ele fala aqui, ó. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor, não é isso? É sobre mim, pois é quem me deu, o ungiu para que evangelizar, essas coisas todas. Então nós vimos que ele lê ali o profeta Isaías, que está lá no versículo, no capítulo 61, do versículo 1 e 2, ele aqui, Jesus já estava lendo. Por que Jesus, sendo Deus, precisava estar lendo? Sabe por quê? Porque ele cria e crê. Daquilo tudo que aqueles homens ditou, escreveu, Jesus também estava, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ungindo esses homens para que no dia de hoje eu e você pudéssemos ter a Bíblia, para que nós possamos ter confiança. Homem nenhum, cientista nenhum, filósofo nenhum consegue contradizer a Bíblia, nenhum deles. E dizem que os filósofos, alguns céticos aí, e tem uns aí que diz que eles não creem em Deus, eles não acreditam. Irmãos, problema seu se você não acredita. Quem vai para o inferno é você. Eu acredito. E sei que homens inspirados por Deus, homens que andou com Jesus, escreveu e me deu para mim hoje, para mim você ler a palavra do Senhor. E diz também mais à frente, e Jesus ensinou, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Vai marcando aí, irmãos, depois para vocês lerem, está lá em Lucas 24, 27. Marcos também, no capítulo 7, versículo 13, ele fala assim, ó, vamos ler, Marcos, abre aí, Marcos, vamos lá, irmãos, depois de Mateus. Vamos lá, Marcos, vamos ver aqui, Marcos capítulo 7, vai lá, vamos lá?
Acha aí. Marcos capítulo 7, versículo 13. Olha que interessante que fala, ó. Diz assim, ó. 11, 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a essa. Tá vendo? Jesus, aqui. E o terceiro ponto que eu quero falar com você, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, moveu, sabe o que é mover? Moveu os escritores a produzir a Bíblia. Muitos falam assim, mas a Bíblia foi escrita por homem, pela mão de homem, mas eles tiveram movimento, eles tiveram uma ação do Espírito Santo na vida deles para que eles pudessem ler. Tu acha que eles iam ler qualquer coisa? Eu posso pegar um livro, irmãos, e eu tenho vários livros aqui em cima, aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas eu tenho vários livros aqui. Eu consigo ler esse livro ali, boto ele ali e acabou. Mas a Bíblia eu leio ela todo dia, o ano todo eu leio ela, e ela, irmãos, cada dia ela me fala diferente. Se eu pegar um versículo, eu quero falar até isso com vocês. Eu estou lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Em uma semana eu fico lendo o mesmo capítulo 1, o mesmo versículo durante uma semana. E todo dia Deus me dá algo diferente. Aí eu passo para o segundo versículo. Mais uma semana. Dentro daquilo dali. Quantas coisas Deus fala no mesmo versículo, irmão. Cada dia é diferente ou cada momento que eu abro a Bíblia é diferente. E nós vimos aqui que, porque a segunda carta de Pedro, que escreve do capítulo 1, 21, ele fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo de Deus. Vê aí, irmãos, que interessante, que bonito. Viu? Homem nenhum, irmãos, tem inspiração se não for dada por Deus, pelo Espírito Santo. Jesus não tem inspiração. Não existe inspiração. Você, para ler, para você escrever algo, para até mesmo ir pregar, cantar, tocar, você tem que ter inspiração do Espírito Santo, irmão. Senão não consegue nada, não. E diz assim, ó, também move o que aceita Jesus no sentido de reconhecê-la como a palavra de Deus. Muitos inimigos da Bíblia que se convertem assumem a posição instantânea de crença na Bíblia como a palavra de Deus. É o testemunho do Espírito Santo. Aleluia. Amém, né? Nós vimos aqui que muitos se convertem e assumem uma posição instantânea, coisa instantânea. A pessoa que está, eu não acredito, isso aqui, mas quando recebe, sabe, aquela unção, quando abre o seu intelecto, a visão, os ouvidos, o coração, irmãos, eles não querem nem largar mais a Bíblia, eles querem comer a Bíblia o dia todo, ler a Bíblia o dia todo. E nós vimos para o quarto também, passamos para o quarto, que nós vimos aqui, irmãos, são 20 citações que nós temos aqui para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero falar com você aqui, irmãos, no quarto. O quarto diz assim, ó, o testemunho dos seus escritores. Quem escreveu? Quem falou para o outro escrever? Que eram os escribas, muitos tinham os escribas, né? Que eram pessoas que eram os que ficavam escrevendo, né? Alguns profetas, alguns homens de Deus, vamos ler isso, vamos fazer isso, vamos... Aí ele ia lá anotando, não é isso? Aí nós vimos aqui o quarto que diz assim, as expressões, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor, é equivalente, ocorre cerca de 3.800 vezes, irmãos, no Antigo Testamento. Essas expressões nos mostram a preocupação dos escritores da Bíblia em outorgar-lhes a inspiração divina. Exemplo, Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, veio expressamente, aí Ezequiel 1 também diz assim também, e veio especialmente a palavra do Senhor a Ezequiel, né? E nós vimos também no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos do que falaram o Senhor aos profetas Jeremias, Daniel 9, 2. Então nós vimos aqui, irmãos, uma gama de homens, escritores, que falaram, movido pelo Espírito Santo.
E nós vimos aqui, irmãos, os escritores do Novo Testamento afirmam também a autoria divina dos seus escritos. Quando nós vimos assim, ó, em primeira carta que Paulo escreve a Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele fala assim, ó, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como a verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Se você crê, irmãos, você vai acreditar, vai começar a ter uma nova experiência. Agora, se você não crê, você vai acreditar em quê? Né? E o quinto, eu quero falar com vocês do testemunho da história. Né? A história dos outros povos ratifica os acontecimentos descritos da Bíblia. Os reis estrangeiros, os povos, as guerras e outros acontecimentos narrados na Bíblia são confirmados integralmente pelos escritos de outros povos. A própria história universal apanha emprestado da Bíblia registros e fatos para sua complementação. Tá vendo? A própria história, irmãos. Tem muitas coisas que você aprende na faculdade, aprende no colégio, no mundo secular aí, da escola secular, que vem lá da Bíblia, confirmada, a Bíblia confirma para esses homens. É a história, né? Houve tantas outras guerras, impérios se levantando, impérios caindo, isso tudo faz parte da história, chamado, quando nós estudamos, né, na escola secular, a história geral. Não é só a história do Brasil, a história geral. Então nós vimos isso aí, o Egito, outros povos aí que se passaram aí, né? E nós assim podemos contemplar e podemos ver que muitas narrativas desses homens, elas vêm da Bíblia. Elas vêm da Bíblia. Então, irmãos, o que acontece? Eu quero falar para você, no próximo sábado, ou eu ou o seminarista Francisco vamos estar dando continuidade, porque hoje nós estamos falando sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. Hoje nós falamos, o testemunho de Deus, o primeiro, né? O segundo, o testemunho de Jesus, dizendo que a Bíblia é a Palavra de Deus. O terceiro, o testemunho do Espírito Santo, dizendo que a Bíblia é a Palavra de Deus. O quarto, o testemunho de quem escreveu, né? Que a Bíblia é a Palavra de Deus. O quinto, o testemunho da história. Então hoje nós vamos aqui estar estudando esses 5 tópicos, que são 20 tópicos, não é isso? Então nós precisamos, nós vamos falar do testemunho da arqueologia, do testemunho da ciência, do testemunho dos escritores antigos, os testemunhos das nações, os testemunhos dos cristãos, a inspiração divina, a perfeita harmonia, a perfeita unidade, o cumprimento fiel da sua profecia, sua familiaridade, sua superioridade, sua imparcialidade, sua inegociabilidade, sua veracidade, sua espiritualidade, entendeu? Então são 20 tópicos que nós vamos estar estudando. E eu queria que você, dentro desses 5 tópicos que nós estudamos hoje, que você pudesse pegar a sua Bíblia e ir lá confirmar, irmãos. Eu dei os textos para vocês aí, né, os capítulos, os livros, os versículos. Vai, irmãos, vai lá olhar, vai lá manusear, né? Que nós precisamos disso, irmãos. Nós necessitamos disso. Nós precisamos de saber realmente se a Bíblia é a palavra de Deus. Para mim é, irmãos. A Bíblia, eu sempre falo aqui na igreja, que a Bíblia ela é o seguinte, ela é nosso manual de regra, prática e fé. Aí você vai falar assim, mas pastor, como assim um manual? Quando você compra a televisão ela vem com um manual, porque como ligar, se ela deu algum probleminha, como você solucionar, né? É a mesma coisa, a Bíblia é o nosso manual de regra, prática e fé. Aqui, irmãos, eu encontro tudo que pode acontecer com o ser humano. Eu também encontro aqui como que
ela me diz como que o ser humano tem que funcionar. De que maneira o ser humano tem que andar. De que maneira o ser humano tem uma vida espiritual 100% e uma vida material 100%. É o nosso manual. Regra e prática e fé. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Que nesse sábado você seja abençoado pelo nome santo de Jesus Cristo. Eu quero orar para terminar, abençoando todos vocês. Que a hora que vocês forem ver esse vídeo, que abra sua mente, que vocês possam realmente saber o quanto Deus é importante. E dizer para você de novo, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa escola bíblica, obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, queremos abençoar. Acreditamos e temos ciência, Senhor Deus, no nosso coração, que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo escrita por homens, mas inspirado pelo Senhor. E eu e meus irmãos pudermos ter ciência que ela é nosso manual de regra, prática e fé. E assim nós pedimos ao Senhor, aqueles ainda que têm dúvida, aqueles que têm dúvida de que Deus existe, que Jesus Cristo existe, o Espírito Santo existe, que nesse dia, nessa hora, possa cair, Senhor Deus, as escamas dos olhos, que possam ser abertos seus intelectos, seus ouvidos e seu coração para que a palavra de Deus possa adentrar ali dentro e fazer morada. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe, um bom sábado, que Deus possa sempre estar nos iluminando para podermos lermos a palavra de Deus. Fica com Deus, Deus abençoe. A paz.